Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Amém? Quero falar aos irmãos da nossa grande alegria em estar aqui. Como o pastor Carone falou, nós fomos colegas de seminário. Na verdade, isso foi há mais de 20 anos atrás. Ele era o garotão e eu já era um coroão. E teve outra diferença. O Carone era um dos que só tirava a nota 10. 10, 10. Crente não cola, né? Mas teve muita gente com vontade de colar, porque só tirava nota boa, né? Então, graças a Deus, hoje estamos aqui, estreitamos uma amizade há longos anos. Ele também me deu o prazer de conviver com ele durante algum tempo, não somente seminário, como passando as suas férias lá em Búzios. E eu pude estreitar esses laços tão grandes de amizade com a família. Eu vi o André pequenininho, pegava no colo, né? Amoroso, que é até hoje. Depois veio o Andrei, né? A Cátia, enfim. Uma família amorosa que, na verdade, tem a expressão nessa igreja, que a igreja também é amorosa e nós aprendemos a amar essa igreja. Amém? Nós vamos, nesta manhã que eu tive a honra de ser convidado para trazer a palavra do Senhor, eu fiquei feliz com a divisa. Eu gosto muito de escatologia. E quando ele falou do tema, eu falei, puxa vida, é um tema difícil. Ele acontece com a 7ª trombeta. E eu gostaria que a mídia colocasse ali a divisa. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Esta está em algumas versões que tem essa expressão, os reinos do mundo. Mas a expressão atualizada, revista, de Almeida, revista e atualizada, tem ali aquela que está ali no cartaz. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo um grande escritor, William Beckley, que nós fizemos alguns trabalhos com ele no seminário, ele é pastor, escritor e escocês e mestre em divindade. Segundo ele, o capítulo 11 do livro de Apocalipse é o mais difícil. E nós ficamos imaginando, quando lemos esta divisa, eu quero treinar com os irmãos. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para todos sempre. Vamos repetir, meus irmãos? Meus irmãos, como treinamento, esteve muito bom. Mas agora nós queremos colocar isso para fora mesmo. Eu quero ouvir a igreja falar isso com a alma. Vamos lá? Reinos do mundo. Amém. Melhorou. Meus irmãos, eu dei o título a essa mensagem
o reino eterno do Salvador. Como o Apocalipse é um livro escatológico, é um livro que quando lemos é difícil entender, nós imaginamos que este acontecimento se dará um dia, porque na verdade não sabemos em que trombeta estamos. Houve o toque da 7ª trombeta, houve silêncio no céu e a expressão, os reinos do mundo, como foi, irmãos? Imaginamos que isso vai acontecer com a 7ª trombeta. Mas se eu fizesse uma pergunta aqui, meus irmãos, que trombeta nós estamos? Alguém saberia? Ninguém sabe, só o Pai, não é verdade? Então, essa 7ª trombeta pode ter acontecido. Só que, com a 7ª trombeta, nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento da igreja, do povo de Deus. Nós iremos encontrar o Senhor nos ares. É o que arde em nossos corações. Por quê? Nós vivemos num mundo de muita injustiça, de muita corrupção, de crimes. Você levanta pela manhã, sai e você não sabe se vai ser assaltado, o que vai acontecer. E agora, diante dessa realidade toda que aí está, o mundo está com medo de sair. O mundo está... Eu não vou dizer de joelhos porque não está. Está com medo. O Senhor colocou o mundo em casa. Mas, meus irmãos, medo é falta de poder. Você se sente inseguro. O que aconteceu? O homem perdeu o seu poder, perdeu, na verdade, o reino de Deus, lá no Éden, lá atrás, não foi? Quando ele pecou. Ele era um ser perfeito, criado à imagem e semelhança do Deus vivo, mas ele perdeu esse poder lá no Éden. E se pensássemos rapidamente, como é que foi? Adão, muito preocupado com seus negócios, quer dizer, não tinha negócio, mas ele tinha pato, peru, porco, carneiro, né? Um monte de bichos que ele tinha que, de repente, administrar, árvores, florestas e tudo mais, e regar, talvez, né? Deus deu o jardim para eles cuidarem. Mas ele estava tão envolvido nessas coisas que ele não se preocupou muito com a sua esposa. E ela saiu para dar um passeio no jardim. Sorrateira, né? Chegou lá, ela olhou uma árvore bonita, linda, olha. E ali tinha um fruto e tinha também um personagem. E personagem conversando aqui com ela, né? Ela entendeu que era um amigo e começou a dar um conselho para ela, e ela, de repente, numa atitude, né, própria da mulher, pegou e comeu e tomou. E aí pronto, aí ela talvez tivesse visto coisas maravilhosas, né? Talvez ela... E aí ela foi para casa, chegou em casa, né, naturalmente. Amor! Trazer para o dia de hoje. Encontrei um amigo fantástico lá no jardim. Olha, você não imagina. Pensei que nós estivéssemos sozinhos, mas não, tem um amigo lá, muito amigo. Ele se mostrou e me deu um conselho, e eu segui. Aí Adão olhou e falou, não, mulher, o que foi?
Não, eu trouxe aqui, esse fruto aqui, ó, já lavei, já está aqui limpinho na bandeja, trouxe para você, com todo carinho. Adão olhou e falou, não, o senhor não disse que não era para comer daquele fruto, não. Eu estou imaginando, né, irmãos? Não está assim na Bíblia. Né? E, de repente, ela falou, não, mas você vai fazer essa desfeita comigo? Olha só, eu lavei, eu arrumei com todo carinho, tive a preocupação de trazer para você aqui, você não, vai. Ele falou, foi tanto fator. Adão, que tinha deixado sua mulher sozinha, ali, ele deixou também de ser o quê? Sacerdote. Porque naquele momento ali, ele tinha que ter intercedido pela sua esposa. A ordem não foi para ela, foi para ele. Daquele fruto não comerás, não foi isso? Não é isso que está lá? Mas ele foi, pegou e comeu. Então, até hoje as mulheres são estigmatizadas com o problema do Éden. Mas isso não é verdade, o problema foi Adão. Nós até fizemos um trabalho no seminário, nossa época, eu lembro, o Silêncio de Adão. É isso, irmão? Silêncio de Adão, tem um livro, não lembro o autor, né? Você deve lembrar mais. Mas, meus irmãos, desde então, o mundo jaz, no maligno. Quantas guerras na história da humanidade, quantas doenças, quantos crimes, quantas pandemias, e chegamos à época atual, né, da pós-modernidade. A minha monografia lá no seminário foi sobre a pós-modernidade, né? Lembra? Então, na verdade, nós estamos num mundo cheio do mal. Até o momento em que Deus enviou o seu Filho. O mundo hoje está corrompido. Mas Jesus veio com uma missão. E Ele cumpriu integralmente essa missão, tornando a criatura imagem e semelhança de Deus, novamente, o quê? Imortal. Olha aí. A Academia de Letras tem lá os imortais, né? Mas aqui na igreja tem os imortais de Deus. A morte não conseguirá vencer, não conseguirá destruir os seres à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos pensar um pouco. Adão morreu. Jesus ressuscitou. Diga aí no seu coração: Jesus ressuscitou. Vamos falar isso, não novamente, mas depois com a alma. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Evangelho de João, a mídia falou que ia me ajudar, que eu vou pregar junto com a mídia. No Evangelho de João, capítulo 31, diz assim: agora é juízo deste mundo, será expulso o príncipe deste mundo. Está ali? O príncipe será expulso, o príncipe desse mundo. Está escrito lá? É o próximo, né? Expulso, o outro versículo, o príncipe desse mundo. Muito bem. Jesus admitiu que Satanás era o príncipe deste mundo. No capítulo 14 de João mesmo, versículo 30, Jesus preparando os discípulos, ele promete enviar um Consolador. E ele diz assim: já não falarei muito convosco. Acho que é 30 e 31. 14 e 30, porque se aproxima o príncipe deste mundo.
e nada tem em mim. Novamente, Jesus repete acerca do príncipe desse mundo. No capítulo 16 do mesmo livro, versículo 11, 16, versículo 11, falando da vinda do Consolador, o Espírito Santo, que hoje está entre nós, Jesus Cristo falando aos discípulos da vinda do Consolador, ele disse assim: vem, como é que está? É juízo, agora é juízo deste mundo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus prestes a ser crucificado, ele então diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, no capítulo 12, 31, foi o juízo. No capítulo 16, 11, Satanás já estava julgado, Jesus falando. Jesus, na cruz do Calvário, na verdade, condenou o poder daquele príncipe. Ele passava a ser apenas o príncipe das trevas. E ele está por aí ainda, só como príncipe das trevas. Por quê? Porque os reinos desse mundo, quê? Vamos repetir? Os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Observem esse texto, meus irmãos. Vamos deixar ali congelado para ver. Cristo é um termo usado para o português da palavra Christos, o grego, que significa o quê? Ungido. O ungido, que veio do hebraico, que significa Mashiach, o Messias. Então, se mudássemos a expressão aqui, diríamos assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu ungido, do seu Messias. E ele reinará para todo sempre. Pois bem, meus irmãos, nós não temos dúvida. Jesus vive. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, se ele reina em nossos corações e mentes, se, na verdade, a mente é a sede da alma, então, os que estão em Cristo são o quê? Os que estão em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso não é alguma coisa que você tem que exercitar para ser, não. Isso quer dizer que você em Cristo é nova criatura. Então, nada tem a temer. Jesus uma vez falou: por que sois assim tão tímidos? Jesus ensinando os seus discípulos a estarem de joelhos para vencer as situações, os problemas da vida, os momentos difíceis, porque tem muita gente buscando recurso aqui e ali, procurando esse ou aquela pessoa influente, mas dificilmente uma pessoa coloca os joelhos no chão. Estou falando do mundo, não dos irmãos, para buscar de Deus a proteção, para buscar de Deus a salvação, para buscar de Deus a orientação. É de joelhos. Na verdade, o Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Precisamos estar de joelhos, meus irmãos.
Precisamos estar de joelhos. Eu convidei um pastor amigo para estar aqui comigo, mas acho que ele não está. Houve um tempo na minha vida em que eu tive, na verdade, que agradecer a Deus por 30 anos na minha vida empresarial. Anos antes, eu tinha ido para o seminário e comecei a desistir das coisas, dos negócios, porque estando lá em Israel, lá no Monte das Oliveiras, no ano de 92, Deus falou: vai continuar empresário ou vai pensar nas coisas do alto? Naquela época eu pensava apenas negócios, lucro, lancha, casa de praia, essas coisas todas que Deus depois transformou. Mas eu fiquei tão embevecido com as coisas do alto que acabei deixando um pouco as empresas de lado e, consequentemente, tive que fechar as empresas. E eu ajoelhei, e esse pastor foi testemunha. Pastor Jorge foi meu seminarista lá na Amizade. Eu ajoelhei na secretaria, eu tinha uma rede de escolas na Baixada Fluminense. Ajoelhei e agradeci a Deus por 30 anos daqueles negócios, daquelas atividades. E não me arrependo hoje. Quantas noites Jesus ficou de joelho para nos dar o exemplo. Jesus, homem, quantas vezes ele se ajoelhou diante do Pai para pedir poder, unção. E nós precisamos fazer o mesmo, precisamos estar de joelhos. Dias bons já vivi, dos quais senti a vida me brilha. Dias maus já vivi, dos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso da dor, de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emanuel. Se os olhos fechar, só haverá a tua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá
ti. Quando estou de joelho. De joelhos, sim. De joelhos, sim. Lá estou diante do amor que corona meu ser. Sei que Cristo é real a poder quando estou. Isso é real a poder quando estou. Isso é real a poder quando estou de joelhos. De joelhos, sim. Meus irmãos, o mundo não ensina isso, que precisamos estar de joelhos. Nós estamos diante de uma pandemia. Como o anjo da morte passou lá no Egito, matando os primogênitos do Egito, o povo de Deus estava de joelhos dentro das casas, com a marca do sangue do Cordeiro no umbral das portas, orando. Meus irmãos, o anjo da morte está no mundo todo, passando e matando as pessoas. Mas o sangue do Cordeiro está nos nossos corações e mentes. Ele não está mais no umbral das portas, mas está na nossa alma, está no nosso coração. E então, certamente, o anjo nos protegerá. Há situações de pessoas que foram até acometidas, e muitos até tiveram problemas. Mas o sangue do Cordeiro está nos nossos corações. Jesus estava consciente do mundo espiritual à sua volta, na sua época. Na verdade, ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão integralmente, transformando o homem novamente no homem imortal. É fácil lembrar da entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Zacarias 9:9, nós temos uma profecia que estava lá no Velho Testamento e que o judeu conhecia. Alegra-se muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumento. E lá em Mateus 21:5, nós vemos o cumprimento desta profecia diante dos olhos dos judeus, que estavam esperando o seu Messias, e esperam ainda hoje. E lá estava: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Meu Deus! Diante dos judeus que achavam que conheciam o Velho Testamento, ali estava o Rei, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Verbo feito
carne. E mais uma vez, ele cumpre mais uma profecia que estava lá em Isaías 53, versículo 12. Jesus, naquela cruz do Calvário, ele é crucificado entre dois malfeitores. Dois malfeitores. Um ganhou a eternidade se arrependendo, e o outro não teve o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, não lhe quebraram nem um osso. É outra profecia, lá em Êxodo 12, capítulo 46. Era o Pentateuco, o judeu tinha que conhecer o Pentateuco. E ele apresentava, na verdade, as suas ofertas. Ele tinha que apresentar um cordeiro perfeito, lá no templo. Mas ele não viu que ali estava um que nenhum dos seus ossos foram quebrados. O cordeiro deveria ser comido numa só carne. 46, é 46 esse? Nenhum osso está lá. Fora da casa nem quebraram o osso. Eu estou lendo mal aqui. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem nenhum osso. O cordeiro estava ali, diante deles. Nenhum osso quebrado. O ladrão, quando o soldado, quando foi quebrar, os irmãos conhecem perfeitamente a história, não quebraram. Existe um filme na Netflix, meus irmãos, que eu até recomendo. Ele está em cartaz hoje. Chama-se Ressurreição. Não sei se os irmãos já viram. Alguém já viu esse filme? Ressurreição. Vale a pena ver. Ele mostra exatamente esses fatos todos e Jesus ressurreto, um ator que tem assim um semblante muito bonito, né? Quer dizer, uma pele morena, que lembra bem o judeu. Meus irmãos, eu vou avançar, porque eu não gosto de passar muito do tempo. Meditar, meus irmãos, nas nossas aflições. Hoje. E saber que a presença de Deus continua hoje em nossos dias. Eu fico imaginando as vitórias de Jesus homem e Jesus Deus. E lembrando da multiplicação dos pães, as bodas de Caná da Galileia. Ele andando sobre as águas. Deus, só Deus, o judeu sabia disso. Só Deus tem o domínio das águas. E ele estava ali, diante de todos. E diante dos discípulos, dizendo, eu sou, andando sobre as águas e acalmando o mar. O mesmo que abriu o mar diante do povo, para passar a pés enxutos, é o mesmo que estava ali entre eles. E o próprio Jesus no caminho de Emaús também. Depois da sua ressurreição, os discípulos sentiram a presença de Jesus vivo. Jesus via os acontecimentos da sua época se cumprindo e nós precisamos ver hoje os acontecimentos. Como é que nós estamos? Os acontecimentos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Terremotos, maremotos. Temos medo de estar na rua. E agora muito mais, a morte está rondando. E nós, meus irmãos, diante de tudo o que estamos vivendo hoje, nós ficamos mais fortes ou mais abatidos? Precisamos estar fortes, porque Jesus disse, exultai quando essas coisas estiverem acontecendo, porque perto está a vossa redenção.
este corpo mortal se transformará num corpo imortal, igual ao de Jesus, e vamos encontrar Ele nos ares. Depois da palavra de Jesus naquela cruz, gosto muito daquele momento, tem um filme que também mostra isso. Jesus inclinando a sua face e dizendo: tudo está consumado. Jesus ali naquela cruz estava consumando totalmente a dívida das pessoas que o pudessem reconhecer como Salvador. Meus irmãos, é um grande mistério isso que precisamos ensinar às pessoas. No verbo, tudo está consumado, no grego, tetelestai. Tetelestai. Jesus pagou pelos meus pecados, totalmente. Pagou pelos nossos pecados. Agora, no século 21, e durante todo esse tempo, e nos apresentou exatamente vivos também para o Pai. E agora, meus irmãos, nós precisamos entender, aceitar Jesus é um mistério que nós precisamos. A missão da igreja qual é? Adorar. E depois, qual é? Evangelizar. Nós adoramos aqui, mas precisamos sair por aí evangelizando. Você precisa pegar um telefone e pregar para o seu amigo, seu parente, e tentar transmitir exatamente, depois de estar de joelhos, que Jesus vive, que Jesus está vivo entre nós. Jesus está ciente da pandemia, porque Ele quer salvar muitos ainda. É preciso que estejamos em nossos lares de joelhos, exatamente falando das maravilhas de Deus. Por quê? Para finalizar, Apocalipse 11, 15, a divisa, qual é? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Em Lucas 10, 17, os 70 discípulos voltaram com alegria e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus, no verso 18, dizia o quê? Desse mesmo Lucas 10, 18? Ele disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. O mal está vencido, meus irmãos. O mal está vencido, mas precisamos acreditar, precisamos viver isso intensamente na alma, de que o mal definitivamente será amarrado quando a igreja, quando o povo de Deus sair daqui. Então Jesus está vivo, vivo. Você poderia muito bem enumerar agora as situações difíceis que viveu. E de repente Deus deu uma solução. Deus deu uma saída. Deus curou. Deus salvou. Jesus está vivo. Eu queria contar sobre uma experiência de um amigo, Franklin, que Deus, num milagre, restituiu as pernas dele que foram perdidas num acidente de moto. Os médicos tinham descartado e queriam amputar, mas ele creu. Nós fomos lá visitá-lo no hospital e intercedemos por ele.
E esse homem hoje está feliz da vida, porque as pernas que tinha várias fraturas, foi restaurada por Deus. Porque Jesus vive. Jesus está vivo. O reino eterno do Salvador está entre nós. Então, nós vamos concluir nesse momento, convidando a todos os irmãos para estarem conscientes desta verdade. Jesus vive. Mas falar isso com a alma, meus irmãos. Nós cremos, mas nós precisamos falar para aqueles que não têm Jesus ainda. A irmã Denise vai cantar novamente, finalizando esse momento. Jesus vive. E Jesus ensinou também uma oração. Em Mateus 6, versículo 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim ao Pai. Os irmãos sabem de cor. Pai nosso, estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que está em nossos corações. Venha o teu reino, Senhor, porque Ele virá nos buscar para o reino eterno que está hoje em nossos corações e mentes, e vivemos isso intensamente. Amém? Deus nos abençoe.